P24. O dia começa aqui. Programa para um governo ou programa para o país? Hoje é dia da apresentação e discussão do programa de governo. Em meio século de democracia, há experiências para todos os gostos com os rituais como o que hoje se cumpre. Muitas vezes, o programa funcionou como um vínculo, um compromisso. Outras, valeu apenas como uma declaração de intenções. Afinal, o que é e para que serve um programa de governo? As perguntas são tão antigas como a democracia e as respostas tão variadas como os primeiros ministros ou os governos que mandaram no país. Saber o que podemos esperar de um programa de governo na era da polarização e da fragmentação parlamentar, quando o governo tem apenas controlo de 1/3 dos deputados, é como que desvendar um mistério. Quando a sobrevivência é prioritária, as propostas e os programas para o futuro tornam-se ainda mais precários ou voláteis. Saber o que o governo propõe é importante, mas ainda mais importante é saber no futuro que se vai ou não ser capaz de cumprir e executar naquilo que lá inscreveu. Seja como for, discutir o programa do governo é crucial. Quanto mais não seja para anteciparmos a natureza dos grandes confrontos políticos que se anunciam na Assembleia. Vale por isso a pena distinguir no programa do governo o que é a ambição, o quadro político e ideológico e também a estratégia de sobrevivência num ecossistema político assim tão hostil. E para lá chegar, convidamos Miguel Guedes, 52 anos, licenciado em Direito, portuense, músico, é a voz dos Blind Zero, homem de esquerda, presidente e diretor artístico do Coliseu do Porto. Bem-vindos ao P24. Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei de ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois. Portanto, foi a 25 de abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Já disponível nas aplicações de podcast. Olá Miguel Guedes, bem-vindo ao P24. Olá, viva, é um prazer estar aqui. Dia da apresentação do programa do governo. Em primeiro lugar, a pergunta: o que é que significa para ti o programa do governo, ou se quiseres, um programa de governo? É um caminho concreto ou apenas uma direção vaga, tendo até em conta a frágil base de apoio parlamentar deste governo em concreto? Eu tenho a ideia que julgo que a maioria das pessoas tem, nomeadamente todos aqueles que acabaram por votar numa nova solução governativa para Portugal durante os próximos meses/anos. Ou seja, a ideia de que era impossível que não face à atual situação política, houvesse uma solução e um programa de governo que indicasse direções claras e de alguma forma apontasse para metas completamente visíveis e quantificadas. Não me parece que nada do que, ou muito pouco do que se propõe, seja verdadeiramente quantificável, e parece-me que, naturalmente, este programa de governo é um programa de governo que serve um governo que está montado para ganhar tempo político. E, nesse sentido, ganhar tempo político passa por conseguir, nestes primeiros 6 meses, resistir ao tempo e resistir às próprias fraturas que podem acontecer na rua. Mas, Miguel, nessa interpretação, o governo podia chegar a esse objetivo através de 2 caminhos, ou seja, fazer muitas coisas em concreto e muito rapidamente, ou, pelo contrário, deixa-me usar esta expressão, portanto, ser muito mais aberto, muito mais laço, muito mais frágil e, portanto, deixar as coisas correr à espera que o clima jogue a seu favor. Portanto, tu achas que é esta segunda via que o governo está a seguir de acordo com a interpretação que fazes deste programa de governo? Sim, ou seja, eu julgo que este governo percebeu que tem que satisfazer a rua. Vejamos o contexto político, não só da fragilidade de um governo que naturalmente está eleito com uma maioria muito pouquinho, como foi dizer-se, mas um governo que com toda a legitimidade tentará encontrar na contrariedade que terá na rua grande parte das suas forças. Vivemos a celebração dos 50 anos de 25 de Abril. Naturalmente que estes dias farão parte do calendário político de Abril e de Maio. E após isso entraremos num período em que a rua se deixa de celebrar
celebrar datas, mas encontrar-se-á com as reivindicações mais ou menos legítimas de vários setores da sociedade. E, nesse sentido, é um governo que tem que responder com urgência. E essa urgência, ou seja, dar tudo quanto pode, no mínimo curto espaço de tempo, para que a máquina consiga prolongar-se no tempo, esta máquina governativa consiga ganhar lastro, explorando até, naturalmente, os períodos de ausência de possibilidades do próprio Presidente da República no que respeita à dissolução do Parlamento, porque não o pode fazer agora e não o poderá fazer também depois. Há aqui um curto espaço de tempo em que o poderá fazer. Esta máquina de ganhar tempo tem que ter um programa de governo que seja suficientemente pouco ambicioso para não se comprometer com muitas metas à la longa. Isso significa que me parece que é um programa de governo, numa primeira análise, ainda muito, muito incipiente, tendo em conta que acabou de ser entregue, parece-me algo vago, um programa de governo com enorme abertura para quase tudo, mas também com um conjunto de hesitações absolutamente, eu diria, normais, tendo em conta que não se pode comprometer para muito tempo para além da sua legislatura e o próprio governo não sabe quanto tempo real terá esta legislatura. Portanto, sendo vago e, de alguma forma, pragmático ou utilitarista, diz-nos muito pouco sobre o projeto de poder que a AD tem em cima da mesa. Seria muito difícil que fosse de forma diferente, porque, na realidade, este é um governo que surge montado numa impreparação e na aceleração do tempo político, no afunilamento do tempo político, numa solução governativa que não era esperada. Saímos de uma maioria absoluta do Partido Socialista, que tinha um prazo de governabilidade de uma inteira legislatura e que, de repente, acaba por sussurrar num percalço de passeio e cai na rua. E cai na rua e cai nas mãos de uma maioria muito relativa e que terá enorme dificuldade em exercitar. E veremos já, agora também, como é que será o posicionamento dos vários partidos perante este programa de governo. O Bloco e o Partido Comunista Português já anunciaram a sua rejeição. Era relativamente esperada. Veremos o que faz o Partido Socialista, mas, sobretudo, teremos que perceber que este programa de governo é uma espécie de carta de intenções para curto prazo. E tudo o que é agora pode ser verdadeiramente diferente quando este governo perceber que, de facto, quantos meses de legislatura ou quantos anos tem pela frente do ponto de vista governativo. Eu tenho a ideia que será bem mais tempo do que aquele que a maioria das pessoas poderá pensar. No entanto, percebemos que nem este governo se quer atravessar com um tempo de legislatura máximo perante o que sente que é a sua, de alguma forma, alguma precariedade do ponto de vista de poder. Uhum. Portanto, este programa de governo, que, de acordo com o Ministro da Presidência, acolhe 60 medidas propostas por outros partidos, ou seja, há aqui um certo ecumenismo que ou pode ser, uma forma de tentar agradar ao maior número de pessoas possível para, de alguma forma, portanto, evitar que haja um conflito mais intenso nos próximos meses e em concreto no orçamento. Mas, se bem percebi a tua opinião, tu achas que o Governo tem todas as condições para resistir ao choque do debate e da votação do orçamento e manter-se no poder ao longo de 2025, pelo menos. A geografia política assim o indica, porque, naturalmente, independentemente do orçamento, independentemente do programa de governo que temos agora em cima da mesa, e apesar deste programa de governo ter incluído algumas propostas, nomeadamente do Partido Comunista Português e do PAN, nós percebemos claramente que, mais do que o programa de governo, mais do que um processo de intenções, é preciso olhar para a geografia política. E a geografia política indica que há uma força crescente à direita da AD, da Aliança Democrática, que naturalmente acaba por ser um travão e um condicionamento gigante relativamente à própria ação governativa e à própria reação da oposição à ação governativa e, naturalmente, à ação ou inação do Presidente da República. Por aquilo que tu conheces e leste e ouviste, tu vês neste programa de governo alguma espécie de concessão a essa força da extrema-direita? É preciso analisá-lo com todo o rigor. Não tivemos ainda tempo para analisar com todo o rigor, portanto seria
muito pouco definitivo da minha parte avançar com algo que me parece que merece tudo. No entanto, percebemos, claramente, estamos num programa de governo que indica uma diferenciação assinalável relativamente ao que tem sido a ação governativa do Partido Socialista. Vemos aqui que há um compromisso, por exemplo, com o salário mínimo nacional até 2028, lá está, uma daquelas metas de legislatura que sobe para 1.000 euros, depende até 2028, mas faz depender da avaliação de uma comissão técnica independente e também do próprio desenho evolutivo da inflação. Ora, vemos que isso não acontece, não há nenhuma comissão técnica independente, nem nenhuma dependência da inflação em relação à baixa de IRC para empresas. E percebemos aqui, portanto, que do ponto de vista ideológico há uma tomada de posição, naturalmente, dentro do espectro político da própria ideia. Agora é preciso olhar para os costumes e é preciso perceber com rigor e com muita atenção, e acho que é uma discussão que se deve fazer com a maior atenção e o maior critério, perceber se o que temos vindo a assistir nos últimos dias, nomeadamente pela apresentação de algumas ideias que representam incomensuravelmente um retrocesso civilizacional face àquilo que são os costumes e à dignidade e aos direitos humanos, se é algo que, de alguns setores mais conservadores do Partido Social Democrata, se tem algum espelho, se tem alguma atinência com este programa do governo. Eu não quero acreditar, aliás, o próprio não é não de Luís Montenegro foi algo que eu julgo que Luís Montenegro quererá manter, até porque esta vinda a terreno político de uma forma mais clara ainda do que no passado recente de Pedro Passos Coelho é não só algo que deve fazer a extrema-direita de alguma forma ser abraçada, mas também sentiria um pouco de temor reverencial pela forma como pode ocupar o seu espaço político. Isto falo no caso de Pedro Passos Coelho ter alguma ambição legislativa, ou então, do ponto de vista do que é ser um eventual candidato presidenciável, ser um elemento aglutinador que acaba depois também por secar o seu próprio espaço político à direita. Já Luís Montenegro poderá encarar esta vinda de Pedro Passos Coelho como uma espécie de ataque ao seu pequeno, grande poder de ser um primeiro-ministro com meses eventuais de legislatura. Parece-me que, do ponto de vista daquilo que seria uma paz política dentro do Partido Social Democrata, ela está muito mais longe de ser verdade do que aquela que se esperaria dentro do próprio PS, que apesar de nesta altura ter opiniões divergentes, me parece mais unido enquanto oposição do que o PSD enquanto governo. Miguel, muito obrigado. Um grande abraço. Para se falar de Miguel Guedes, é obrigatório falar dos Blind Zero, a banda portuense que começa a celebrar os 30 anos da sua carreira com um single, Running Back to You, que anuncia o lançamento de um novo álbum para breve. Tenham um bom dia. Beneath the smile of heart and I took it all, everything I've got. Below the waves, the storm fades, turning into something that I'm not. Running back to you, I'm running back to you, running back to you, I'm running back to you. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.